Capítulo 7. Decisão. Dominando o hábito de deixar para depois. O sétimo passo em direção à riqueza. A análise apurada da vida de mais de 25 mil homens e mulheres que haviam experimentado algum tipo de fracasso apontou para o fato de que a falta de decisão estava perto do topo da lista das 30 principais causas de fracassos. Isso não é apenas teoria, é fato. O hábito de adiar as tarefas, a procrastinação, é o oposto da decisão e um inimigo muito comum. Praticamente todas as pessoas precisam trabalhar esse aspecto. Ao terminar de ler este livro e com a disposição de colocar em ação os princípios descritos, você terá oportunidade de testar a sua capacidade de alcançar decisões rápidas e precisas. A observação de centenas de donos de fortunas bem além da marca de $1 milhão revelou o fato de que todos têm o hábito de tomar decisões rapidamente e alterá-las lentamente. Isso quando fazem alterações. Por outro lado, aqueles que não conseguem acumular dinheiro, sem exceção, têm o hábito de tomar decisões, quando tomam, muito devagar, bem como de alterá-las rápida e frequentemente. Uma das mais notáveis qualidades de Henry Ford era seu hábito de tomar decisões com rapidez e determinação e de alterá-las lentamente. Essa qualidade era tão patente em Ford que lhe valeu a reputação de homem obstinado, e foi ela que o levou a manter a fabricação do famoso modelo T, o carro mais feio do mundo, quando todos os consultores e muitos compradores insistiam em que fossem feitas alterações. Talvez Ford tenha esperado demais para fazer a mudança, mas o outro lado da história é que sua firmeza de decisão lhe rendeu uma enorme fortuna antes que a alteração no modelo se fizesse necessária. Não há como negar que a determinação de Ford chega às raias da obstinação, mas essa característica é preferível à lentidão na tomada de decisões aliada à rapidez na alteração. Em geral, as pessoas que não conseguem acumular dinheiro suficiente para cobrir as próprias necessidades deixam-se influenciar pela opinião dos outros, permitindo que meios de comunicação e mexericos da vizinhança pensem por elas. Opiniões são a mercadoria mais barata da face da terra. Todo mundo tem várias delas prontas para serem passadas a quem quiser recebê-las. Se você se deixar influenciar pelas opiniões ao tomar uma decisão, jamais terá sucesso em qualquer empreitada, inclusive na transformação do seu desejo em dinheiro. Quando somos influenciados pela opinião alheia, abrimos mão dos nossos desejos. Ao colocar em prática os princípios descritos neste livro, siga as suas opiniões, tome a decisão e siga-a. Não confie em quem quer que seja, exceto naqueles que fazem parte do seu grupo de mente mestra, e tenha muito cuidado na seleção. Escolha apenas quem tiver simpatia pelo seu propósito e estiver em harmonia com ele. Amigos íntimos e parentes, embora não pretendam, frequentemente prejudicam, emitindo opiniões ou ridicularizando-o sob uma capa de humor. Milhares de homens e mulheres carregam pela vida complexos de inferioridade porque tiveram a autoconfiança destruída por uma pessoa bem-intencionada, mas ignorante. Você tem uma mente e um cérebro. Use-os e tome as suas decisões. Se precisar de fatos ou informações para isso, como provavelmente vai acontecer, pesquise, mas sem revelar as suas intenções. É característica daqueles que têm apenas um conhecimento superficial, de fachada, tentarem impressionar, aparentando saber muito mais. Em geral, esses indivíduos falam muito e ouvem pouco. Se quiser adquirir o hábito de decidir prontamente, mantenha os olhos e ouvidos abertos e a boca fechada. Quem muito fala, pouco realiza. Se falar mais do que ouve, você não apenas perderá a oportunidade de adquirir novos e úteis conhecimentos, como irá revelar os seus planos e objetivos a pessoas invejosas, que terão prazer em atrapalhar. Lembre-se também de que toda vez que abre a boca diante de um profundo conhecedor de determinado assunto, você expõe o seu nível de conhecimento ou a falta dele. O saber genuíno se manifesta pela modéstia e pelo silêncio.
Tenha sempre em mente o fato de que a pessoa que se associa a você também procura uma oportunidade de ganhar dinheiro. Se você inadvertidamente revelar os seus planos, poderá surpreender-se ao descobrir que alguém passou à sua frente e os colocou em prática. Uma das suas primeiras decisões deve ser a de manter a boca fechada e os olhos e ouvidos abertos. Para não se esquecer de seguir esse conselho, escreva com letras grandes e deixe-a fixada em algum local para o qual você possa olhar diariamente a seguinte frase: diga ao mundo o que você pretende fazer, mas mostre primeiro. Isso equivale a dizer que o que mais conta são os atos e não as palavras. Independência ou morte na decisão. O valor de uma decisão depende da coragem necessária para cumpri-la. As decisões mais importantes, que serviram de base à civilização, foram cumpridas em meio a sérios riscos, inclusive com a possibilidade de morte. Quando Abraham Lincoln se decidiu a declarar a famosa Proclamação de Emancipação, que deu liberdade aos negros dos Estados Unidos, sabia perfeitamente que sua atitude faria com que se voltassem contra ele milhares de amigos e partidários. E sabia também que a execução daquela proclamação significaria a morte de milhares de homens no campo de batalha. Acabou custando a vida do próprio Lincoln. Foi preciso coragem. Quando Sócrates tomou a decisão de beber veneno em vez de renegar suas convicções, foi um ato de coragem que fez o tempo avançar 1000 anos, concedendo àqueles que nasceram muito depois o direito de pensar e falar livremente. A decisão tomada pelo general Robert E. Lee, quando tomou parte da União ao assumir a causa do Sul, foi muito corajosa, pois ele sabia que isso poderia lhe custar a vida e certamente a de muitas outras pessoas. Para os cidadãos norte-americanos, porém, a decisão mais importante de todas foi tomada na Filadélfia, em 4 de julho de 1776, quando 56 homens assinaram um documento, sabendo que este ou daria independência a todos os habitantes do país, ou levaria os 56 à forca. Você certamente já ouviu falar de tal documento, mas também não tenha percebido a importante lição sobre realização pessoal que ele nos ensina. Memorizamos a data, sem saber da coragem exigida pela decisão. Lembramos os fatos históricos como nos foram ensinados. As datas, os nomes dos que lutaram: Valley Forge e Yorktown, George Washington e Lord Cornwallis. Mas pouco sabemos das verdadeiras forças que há por trás dos nomes, das datas e dos lugares. E sabemos ainda menos do poder intangível que garantiu a liberdade do povo do país muito antes que os exércitos de Washington chegassem a Yorktown. Ao ouvir a história da Revolução, imaginamos erroneamente haver sido George Washington o pai da pátria para os Estados Unidos, quando na verdade foi apenas um acessório, já que a vitória de seus soldados fora garantida muito antes da redição de Lord Cornwallis. A intenção dessa afirmativa não é tirar de Washington a glória que tão merecidamente conquistou, mas chamar a atenção para o espantoso poder que foi a verdadeira causa de sua vitória. É uma pena que os historiadores não tenham feito a menor referência ao poder irresistível que deu origem e liberdade à nação destinada a estabelecer novos padrões de independência para todos os povos da terra. Lamento, porque o poder é o mesmo a ser utilizado por todo indivíduo que pretenda superar dificuldades e obter o máximo da vida. Vamos fazer uma breve revisão dos fatos que deram origem a esse poder. A história começa com um incidente em Boston, em 5 de março de 1770. Soldados britânicos patrulhavam as ruas, intimidando com sua presença os habitantes. Estes se sentiram agredidos por aqueles homens armados, que marchavam em meio a cidadãos comuns e passaram a expressar abertamente seu desagrado, atirando pedras e gritando palavras de ordem. Até que o comandante ordenou: preparar baionetas, avançar! A batalha começou, resultando em mortos e feridos. O incidente causou tal comoção que a Assembleia Provincial,
composta de eminentes cidadãos, convocou uma reunião para decidir que atitude tomar. Entre os participantes estavam John Hancock e Samuel Adams, vida longa a seus nomes. Eles falaram corajosamente, defendendo a ideia de que deveria ser tomada alguma providência para expulsar de Boston todos os soldados britânicos. Lembre-se disto: a decisão tomada na mente de 2 homens pode ser considerada o início da liberdade de que, hoje, desfruta o povo dos Estados Unidos. Lembre-se também de que a decisão daqueles 2 homens exigiu fé e coragem, porque era perigosa. Samuel Adams foi indicado para ir até o governador da província, Hutchinson, solicitar a retirada das tropas britânicas. A solicitação foi atendida e as tropas foram retiradas de Boston, mas o incidente não se encerrou aí. Como consequência, foi alterada toda uma tendência da civilização. Não é estranho que grandes mudanças, como a Revolução Americana e a Guerra Mundial, comecem frequentemente por circunstâncias aparentemente sem importância? É interessante também observar que essas mudanças importantes costumam ter origem em uma decisão definitiva na mente de um número relativamente pequeno de pessoas. Poucos conhecem tão bem a história dos Estados Unidos para reconhecer que John Hancock, Samuel Adams e Richard Henry Lee, da província de Virgínia, são os verdadeiros pais da pátria. Richard Henry se tornou parte importante dessa história pela correspondência trocada com Samuel Adams, em que comentavam seus medos e esperanças acerca do bem-estar da população de suas províncias. Foi daí que Adams teve a ideia de estender a troca de cartas a todas as 13 colônias, de modo a coordenar os esforços necessários à solução dos problemas comuns. Em março de 1772, 2 anos depois do combate nas ruas de Boston, Adams apresentou essa ideia à Assembleia, propondo a criação de um comitê de correspondência, com um representante em cada colônia, a fim de estabelecer uma cooperação amigável para o bem das colônias da América Britânica. Preste atenção neste fato. Foi o começo da organização do imenso poder que daria liberdade ao novo país. A mente mestra estava organizada: Adams, Lee e Hancock. E digo ainda que, se 2 de vocês se unirem para fazer um pedido, ele será atendido pelo meu Pai que está no céu. O comitê de correspondência foi instalado. Observe que, com a inclusão de representantes de todas as colônias, crescia o poder da mente mestra, por meio do primeiro planejamento organizado dos colonos descontentes. A união faz a força. Os cidadãos das colônias vinham de combates desorganizados contra os soldados britânicos, em incidentes similares à revolta de Boston, sem qualquer resultado. As queixas individuais ainda não estavam consolidadas na mente mestra. Antes de Adams, Hancock e Lee, nenhum grupo havia reunido corações, mentes, almas e corpos em uma decisão definitiva para enfrentar de uma vez por todas suas dificuldades. Enquanto isso, os ingleses não estavam inertes. Faziam também seu planejamento e organizavam sua mente mestra, com a vantagem de contar com recursos como dinheiro e tropas organizadas. A coroa britânica indicou Gage para substituir Hutchinson no governo de Massachusetts. Um dos primeiros atos do novo governador foi enviar um mensageiro ao encontro de Samuel Adams para tentar convencê-lo a interromper a oposição, através do medo. Para entender melhor o espírito do que aconteceu, vamos ver como foi a conversa entre o coronel Fenton, o mensageiro enviado por Gage, e Adams. Coronel Fenton: fui autorizado pelo governador Gage a garantir-lhe, Sr. Adams, que ele está disposto a conceder-lhe benefícios, tentativa de conquistar Adams com promessa de suborno, sob a condição de que prometa interromper a oposição às medidas do governo. O governador o aconselha a não continuar causando aborrecimentos à sua majestade. A sua conduta o sujeita às penalidades impostas por um ato do rei Henrique VIII, segundo o qual as pessoas podem ser mandadas à Inglaterra para serem julgadas por traição ou conivência,
a critério do governador da província. No entanto, se mudar sua orientação política, não apenas receberá grandes vantagens pessoais, como fará as pazes com o rei. Entre duas opções, Samuel Adams tinha de tomar uma decisão: interromper a oposição e receber vantagens pessoais, ou manter a oposição e correr o risco de ser enforcado. Adams foi forçado a tomar naquele momento uma decisão que poderia custar-lhe a vida. A maioria dos homens teria dificuldade e optaria por uma resposta evasiva. Mas não Adams. Ele insistiu para que o coronel Fenton desse sua palavra de honra, prometendo transmitir sua resposta para o governador com aquelas mesmas palavras. Resposta de Adams: pode dizer ao governador Gage que há muito tempo fiz as pazes com o Rei dos Reis. Nenhuma consideração pessoal me faria abandonar uma causa justa. E diga ao governador Gage que Samuel Adams o adverte de que não se deve ofender os sentimentos de um povo exasperado. Nem é preciso comentar o caráter desse homem. Quem quer que leia a surpreendente resposta de Adams percebe que se trata de um indivíduo da mais alta lealdade. Isso é importante. Escroques e políticos desonestos corromperam a honra, qualidade pela qual morrerão homens como Adams. Quando o governador Gage recebeu a resposta mordaz de Adams, ficou furioso e emitiu uma proclamação que dizia: venho por meio desta, em nome de Sua Majestade, oferecer e prometer seu bondoso perdão a todos que imediatamente depuserem suas armas, retomando os deveres de cidadãos pacíficos. Ficam excluídos do benefício do perdão Samuel Adams e John Hancock, cujas ofensas foram de natureza tão abominável que não admitem outra consideração a não ser a punição merecida. Como se pode ver, os dois estavam em apuros. A ameaça do enfurecido governador obrigou-os a tomar outra decisão, igualmente perigosa. Sem demora, convocaram uma reunião secreta com seus seguidores mais leais. Aqui, a mente mestra começou a ganhar força. Depois que todos chegaram, Adams trancou a porta, guardou a chave no bolso e informou aos presentes que era imprescindível a formação de um congresso de colonos e que ninguém deveria deixar a sala até que fosse tomada uma decisão a respeito disso. Houve um verdadeiro alvoroço. Alguns apontaram as possíveis consequências de tal radicalismo. Outros expressaram suas dúvidas quanto à sensatez de adotar uma decisão definitiva desafiando a coroa. Entre os homens trancados naquela sala, 2 eram imunes ao medo, cegos à possibilidade de fracasso: Hancock e Adams. Influenciados pelas mentes dos dois, os outros se convenceram da necessidade de preparar, por meio do Comitê de Correspondência, o primeiro Congresso Continental, a acontecer na Filadélfia em 5 de setembro de 1774. Guarde bem essa data. É mais importante do que 4 de julho de 1776. Se não fosse tomada a decisão de organizar tal congresso, talvez não fosse assinada a Declaração de Independência. Antes da primeira reunião do Congresso recém-criado, um novo líder, de outra região do país, preparava um trabalho sobre os direitos da América Britânica. Summary View of the Rights of British America. Era Thomas Jefferson, da província da Virgínia, cujo relacionamento com Lord Dunmore, representante da coroa em sua província, era tão hostil quanto o de Hancock e Adams com o governador. Pouco depois de publicar seu importante trabalho, Jefferson foi informado de que estaria sujeito à acusação de alta traição contra o governo de Sua Majestade. Instigado pela ameaça, um de seus colegas, Patrick Henry, corajosamente opinou, concluindo sua fala com uma frase que se tornou clássica: se é para sermos considerados traidores, vamos fazer isso direito. Homens como esses, sem poder, sem autoridade, sem forças militares, sem dinheiro, foram os que se reuniram em solene consideração ao destino das colônias, começando com o primeiro Congresso Continental e continuando a intervalos de 2 anos, até que em 7 de junho de 1776, Richard Henry Lee tomou a palavra e fez o seguinte discurso, deixando os ouvintes surpresos.
Senhor presidente, estamos há dias discutindo o mesmo assunto. Este é o único caminho que temos. Por que então a demora? Por que discutir tanto? Vamos fazer deste o dia feliz do nascimento da República Americana, que virá para restabelecer o reino da paz e da lei, e não para devastar ou conquistar. Os olhos da Europa estão fixos em nós, à espera de um exemplo vivo de liberdade, que pode revelar um contraste entre a felicidade dos cidadãos e uma tirania cada vez mais intensa. Antes que a proposta fosse finalmente votada, Lee teve de voltar à Virgínia devido a uma doença grave na família. Antes de partir, porém, entregou a causa ao amigo Thomas Jefferson, que prometeu lutar até chegar a um desfecho favorável. Pouco tempo depois, Hancock, que presidia o Congresso, indicou Jefferson para a presidência do comitê encarregado de redigir a Declaração de Independência. O comitê trabalhou longa e dedicadamente na preparação do documento, que depois de aceito pelo Congresso, significaria que todos aqueles que o assinassem estariam assinando a própria sentença de morte, caso as colônias fossem derrotadas na luta contra a Grã-Bretanha, que certamente ocorreria em seguida. O documento foi redigido e, a 28 de junho, lido em sua versão original diante do Congresso. Após dias de discussões e alterações, foi considerado pronto. Em 4 de julho de 1776, Thomas Jefferson postou-se diante da Assembleia e destemidamente leu a mais significativa decisão já escrita. Quando, no curso da história, um povo sente necessidade de romper os laços políticos com outro e assumir, entre os poderes da terra, a única e justa posição a que tem direito, segundo as leis da natureza e de Deus, o apropriado respeito às opiniões da humanidade exigem que sejam declaradas as causas que levaram à separação. Quando Jefferson terminou a leitura, o documento foi votado, aprovado e assinado por 56 homens, cada um arriscando a própria vida com essa decisão. Daí nasceu uma nação cujo destino é garantir para sempre à humanidade o privilégio de tomar decisões. Somente pelas decisões tomadas, com um espírito de fé semelhante àquele, a humanidade pode resolver problemas e alcançar altos níveis de riqueza material e espiritual. Não vamos esquecer isso. Analise os acontecimentos que levaram à Declaração da Independência e convença-se de que os Estados Unidos, que hoje ocupam uma decisão de poder e respeito entre todas as nações do mundo, nasceram de uma decisão criada por uma mente mestra de que faziam parte 56 homens. Repare que está aí a origem do sucesso das tropas de Washington, pois todos os soldados levavam no coração o espírito daquela decisão, como uma força que não reconhece o fracasso. Repare também que o poder que deu liberdade a uma nação é o mesmo que deve ser usado por todo indivíduo que possua autodeterminação. Tal poder é a soma dos princípios descritos neste livro. Não é difícil identificar, na história da Declaração de Independência, pelo menos 6 desses princípios: desejo, decisão, fé, persistência, mente mestra e planejamento organizado. Nessa filosofia encontra-se a sugestão de que o pensamento, quando apoiado por um forte desejo, tem a tendência de se transformar em seu equivalente físico. Antes de seguir adiante, quero deixar uma sugestão e dizer que tanto nesta história quanto na da United States Steel Corporation é possível encontrar uma descrição perfeita do método pelo qual o pensamento produz essa transformação espantosa. Na busca pelo segredo do método, você não vai encontrar um milagre. Não espere por ele, portanto. Vai achar apenas as eternas leis da natureza, disponíveis para quem quer que tenha a fé e a coragem de usá-las, seja para dar liberdade a uma nação ou para acumular riquezas. Basta apenas respeitar o tempo necessário para entendê-las e tomar posse delas. Aqueles que tomam decisões com firmeza e rapidez sabem o que querem e geralmente o conseguem. Os líderes de todos os setores decidem firme e rapidamente, por isso são líderes.
O mundo costuma abrir espaço para quem demonstra, com palavras e atitudes, que sabe aonde vai. A indecisão é um hábito que, na maioria das vezes, começa na juventude e permanece por muitos anos, durante o ensino médio e até mesmo na faculdade, quando não há certeza de propósito. A maior deficiência de todos os sistemas educacionais é o fato de não ensinarem nem incentivarem o hábito de tomar decisões definitivas. Seria interessante se as faculdades só permitissem o ingresso dos alunos que, no ato da matrícula, declarassem qual é o seu principal objetivo. E seria melhor ainda se, já no ensino fundamental, os estudantes treinassem o hábito de decidir, inclusive com a avaliação ao fim de cada ano letivo. O hábito da indecisão, adquirido pela deficiência dos sistemas educacionais, acompanha a pessoa até a vida profissional, isso se ela escolhe uma profissão. Em geral, o jovem recém-formado aceita o primeiro trabalho que encontra, porque se acostumou à indecisão. Hoje em dia, 98 de cada 100 assalariados ocupam empregos que aceitaram por falta de certeza de decisão para planejar uma posição definitiva e por falta de tato na escolha de um empregador. A certeza de decisão sempre exige coragem, muita coragem às vezes. Aqueles 56 homens arriscaram a vida ao decidirem assinar a Declaração de Independência. Quem toma a decisão definitiva de procurar determinado emprego e está disposto a pagar o preço, não arrisca a vida, mas a liberdade econômica. Independência financeira, riqueza e sucesso na carreira escolhida não estão ao alcance de quem deixa de esperar, planejar e procurar. Aquele que desejar riqueza com o mesmo espírito que Samuel Adams desejou a liberdade para as colônias, certamente vai conseguir. No capítulo sobre planejamento organizado, você encontrará instruções completas sobre o marketing de todo tipo de serviço pessoal, além de informações detalhadas sobre como escolher o empregador e o emprego. Tudo isso, porém, só terá utilidade se você tomar a decisão definitiva de elaborar um plano de ação.